Fala pessoal, o GMVandro aqui, bora pro episódio de hoje da série de speedruns, subindo o rating desde os 800 até os 2000 aqui no chess.com, a série onde eu vou te mostrando como que você pode melhorar no xadrez, como que você pode punir aí os seus adversários no chess.com. Bora lá começar com a primeira partida, jogando aqui com as peças pretas. Estamos aí com 938 de rating. Meu adversário fez aí um peão dama, vou responder com cavalo F6. E lá vem o sistema London, né? Que acredito que deve ser uma das aberturas mais jogadas aí quando o adversário faz o peão dama nessa faixa de rating, né? Que é o pessoal que gosta de jogar o esqueminha e consegue tirar as peças. Você vai ver que ele vai conseguir sair da abertura tranquilo aqui comigo. Então ele está jogando de brancas, enfrentando um grande mestre e vai sair com uma boa posição. Essa é a vantagem de se jogar um sistema de abertura como ele está fazendo, né? Bom, eu não vou resistir, eu vou jogar a torre 8 ameaçando um garfo aqui. Então, ó, eu falei uma vantagem de jogar o esqueminha. Agora eu vou falar uma grande desvantagem. Uma grande desvantagem de quem joga esqueminha, como ele está fazendo, é que para de pensar, né? E como você sabe, né? Xadrez é um jogo que você tem que pensar, né? E se o cara não pensa, vai jogando os lances de uma forma muito esquemática, tudo no automático, acontece que ele pode perder uma peça, né? Por exemplo, olha, por sorte ele não vai perder a peça, olha só. Ou talvez ele perca a peça, vamos ver, porque ele ainda tem bispo G5 aqui. E aí o cavalo tá cravado, mas vai ser por pura sorte dele, né? Porque bispo G5 é 4, ele ainda vai poder tomar de cavalo em E4. Mas se ele levar o bispo lá para H2, por exemplo, ele tá levando o garfo. Mas você pode ver que foi uma surpresa para ele. Ele tá calculando agora, tanto que ele tá pensando ali na posição. E isso é uma coisa, ó, ele achou o bispo G5. Um ponto positivo aí para ele, né? Vamos jogar H6, porque agora é 4, aí eu não vou poder tomar. Peguei o par de bispos aí nessa brincadeira, já quebrou totalmente o esqueminha dele. Agora é uma posição diferente do que ele está acostumado aí. Já sendo uma posição mais difícil aí dele jogar. Vou jogar um cavalo H5 para cavalo F4 agora. Mas aí, concluindo o raciocínio ali, tem muita gente que joga sistema London, joga esses esqueminhas, e aí faz igual ele foi fazendo aqui, vai jogando os lances no automático. E esquece de ver que o adversário também joga, que o adversário cria ali algumas ameaças, né? Igual eu estava ameaçando ali aquele garfo. Se, por exemplo, eu tivesse sido um pouquinho mais malandro, eu teria jogado aqui um dama E8. Seria bem mais malandro. Eu que fui inocente aqui, porque dama E8, se ele joga o mesmo dama E2, agora E5, E4 do garfo. E muito provavelmente contra dama E8 ele ia jogar o dama E2 também. Mas aí eu joguei esse torre E8 e ainda permiti esse recurso aqui. Foi meio que na sorte, mas sobrou aí, né? Vamos ver, o próximo cara que eu jogar contra o sistema London, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, ele jogou rocando grande agora. Acredito que eu posso jogar um dama 5. Mudou completamente a posição, né? O cara do sistema London está acostumado a rocar pequeno, jogar ali um xadrezinho mais tranquilo. Agora já vai ter que entrar numa posição rock em alas opostas, posição bem mais complicada de se jogar. Eu estou jogando agora com A5, A4, vamos colocar um bispo aqui em E6. Ele quer trocar as damas, né? Só que ele está me entregando um peão com isso. Vou tomar aqui em G3. Bom, e aí concluindo, joga o sistema London, não joga o sistema London? Olha, eu particularmente eu acho mais interessante você jogar posições com peão rei, abrindo ali com peão rei, né? Porque aí você evita de ter vícios aí de ficar jogando esqueminha. Não por a abertura ser ruim, né? Às vezes, dependendo da pessoa, vai funcionar super bem até, mas você tem que tomar esse cuidado que eu falei, para não virar o cara que joga tudo no automático, né? Bom, agora tinha pensado em F5, mas aí torre G1, talvez eu tenha que simplesmente voltar esse cavalo, talvez seja mais saudável.
Deixa eu ver. Porque F5, torre G1, se eu jogar F por E4, aí toma em G3, toma em D3, eu tô entrando em complicações que não tem necessidade, né? Essa que é a verdade. Então, eu vou jogar bispo F8, controlando aqui a casa C5. E aí, quando ele atacar o meu cavalo, eu volto o cavalo para H5, fazendo o que eu chamo aqui de reagrupamento, né? Quando você ganha ali um peão, ganha uma vantagem material, é o momento de você reagrupar suas peças. Você vai reorganizar as peças para deixar ali tudo defendido, tudo bem coordenado, para não dar nenhuma chance tática para o seu adversário. Esse é um princípio de técnica, né? Você reagrupar as suas peças. Agora, posso continuar com essa ideia que eu falei, esse reagrupamento. Posso jogar também um rei H5. Eu vou jogar simplesinho, vai. Eu vou jogar cavalo H5, voltar o cavalo. Vou tentar jogar de um jeito que seja instrutivo para converter vantagem, né? Que seria basicamente isso. Eu volto o cavalo, que ele já cumpriu o papel dele de ir lá ganhar o peão. Agora ele sai de uma posição que ele estava em defesa. Eu vou colocar numa posição mais segura e vou coordenar as outras peças. De repente eu posso fazer um plano assim, ó, trago o cavalo para F6, né, o primeiro passo, para atacar o peão de E4, e depois eu posso jogar com A6, bispo B7, C5, abro a diagonal para o bispo, e vou colocar mais uma peça pressionando o peão de E4, que é a debilidade dele. E tudo isso sem deixar ele ter chance de contrajogo. Então vamos lá, vou jogar o A6. Talvez esse meu plano ele falhe por conta desse lance dele, cavalo A5. Olha, acertou um lance bom aqui. Jogar bispo D7. Então meu planinho lá não vai dar certo. Eu tinha que ter jogado A5, A4. Vamos ter que organizar de novo aqui as peças. Trazer o bispo para C5, com a ideia de jogar bispo B6. Talvez ele tenha um cavalo B7. Ela tá lutando ali ainda, né? Tá lutando ali na posição. Ele tem uns recursos ainda. Ele defendeu. Eu vou jogar um profilático aqui, jogar um torre B8, para que eu possa jogar bispo B6 sem ter que me preocupar com o cavalo B7. Porque aí cavalo B7 ele começa a ameaçar entrar em D6, por exemplo. Bom, agora sim vai dar certo o plano, porque eu tomo em A5 já simplificando. E agora eu posso avançar o peão para C5, com a ideia de bispo C6. Se ele jogar a torre F2, rei G7. Se ele jogar a torre F1, torre E6. E aí eu defendo F6 e continuo aquela pressão ali em cima do peão de E4. Aí de repente eu posso até jogar C4, torre D8, torre D6. Vamos organizando a posição aos pouquinhos, mas é aquilo que eu falei. O plano é só começar a atacar o peão, começar a converter a vantagem depois de ter organizado as peças, depois de ter reagrupado as peças. Bom, e aí sobrou um teminha de garfo agora, ele joga o cavalo em B3, e daí eu ataco as duas peças ao mesmo tempo, e ele acaba perdendo uma peça. Bom, tomar agora em B3, depois tomamos aí em E4, pelo jeito ele vai seguir brincando mais um pouquinho. Vou jogar aí cavalo por E4. E agora bispo B5. É aquele momento da simplificação. Vamos buscar aí simplificação. Jogar cavalo C5, entrar com cavalo em D3. A partida vai acabar logo logo. Jogar esse cavalo C5. Então, assim, se você não sabe como jogar contra sistema London, fica aí uma ideia. A defesa em dia do rei, ela funciona muito bem. Que você pode jogar a defesa em dia do rei fazendo ali um duplo fianqueto, por exemplo. E tem ainda esses temas, igual eu mostrei. Caramba, o cara pendurou as duas torres, né? Esses teminhas de garfo, que especialmente nessa faixa de rate, eu acho que o pessoal deve tomar muito garfo
logo na abertura. Vamos lá, vamos dar uma analisada nessa posição. Vamos ver aqui desde o início. Eu coloquei aqui a barrinha para a gente analisar. Então vamos voltar aqui os lances. E beleza, temos aí um sistema Londres, né, o esqueminha. Você não precisa jogar H3 tão rápido assim no sistema London, mas não é também que vai ser algo que vai te dar problema se você fizer, mas faz mais sentido desenvolver as peças primeiro. Mas foi lá, cavalo D2, cavalo BD7, bispo D3. Ó, o computador ele já não gosta desse lance, esse bispo D3. Por quê? Contra uma defesa em dia do rei, se você desenvolve o bispo ali para D3, ele fica batendo no concreto aqui em G6. Ele não faz nada esse bispo. Então ele fica ali só para levar a tema de garfo. Então contra a defesa em dia do rei, é melhor ele colocar esse bispo na casa E2. Que o bispo ele tá bem ali em E2 e ele cumpre ali a função dele, está bem desenvolvido, e ele não atrapalha ainda as outras peças. Ele não vai levar um garfo, por exemplo, com E5, E4. Né? Eu joguei esse torre E8, ele faz dama E2, já dá aqui uma vantagem clara para as pretas. O mais malandro seria dama E8, né? Dama E8 seria um lance mais malandro. Tudo bem que se ele joga bispo H2, aí minha dama tá meio esquisita, eu tenho que perder um tempo com ela depois. Mas ele não teria esse recurso que sobrou aqui, o bispo G5. Que aí tudo bem, eu estou melhor na posição, o computador já dá aí uma clara vantagem, mas eu não consegui dar o garfo, né? Só consegui o par de bispos. Não tá ruim também, né? Aí depois veio o cavalo H5, C6, ele enrocou grande. Bom, e aí o computador já gosta bastante da posição das pretas, né? Porque minhas peças vão chegar primeiro, ele não tem como atacar agora sem ter o bispo de casas pretas. Sempre que G4 leva cavalo F4, H4 não ameaça nada. Posição difícil já de jogar. Joguei aí B5 para não permitir bispo C4 ou cavalo C4. Minha ideia é bispo E6. Bom, e aí depois disso, tô querendo jogar com A5, A4. E aí ele comete um erro que é decisivo praticamente. Ele entrega aqui o peão de G3. Ele quis simplificar para facilitar ali a vida dele, mas depois dessa troca tem um peão a mais limpo e aí zero contra-jogo. Aí essa posição talvez seja instrutiva aqui também, no sentido de converter vantagem. Olha só, porque às vezes o cara ganha um peão ali e já quer passar por cima do adversário, né? Você fala assim, pô, ganhou um peão, aí já quer dar outro golpe, já quer aproveitar mais coisas, mas às vezes você acaba se expondo. Por exemplo, imagina F5. Já cai a vantagem drasticamente aqui. Ainda estou melhor, mas olha, como a peça está no ar, começa a dar tema tático na posição. Eu posso tomar em E4, só que ele toma em G6, e às vezes você acaba entrando numa complicação totalmente desnecessária. Então qual que é o conceito? Reagrupamento. Aqui eu reagrupo as peças. Voltei o cavalo para H5, voltei para F6, tudo seguro. Vou agora aos pouquinhos pressionar o peão de E4. Percebe que é um jogo bem lento, é um jogo mais de profilaxia, de lutar contra as ideias do meu adversário, para não dar nenhuma chance para ele. E aí, bom, foi melhorando até que a posição dele tá caindo aqui. Eu tô jogando torre D8 já, não tem nenhuma forma dele contra-atacar. E aí veio a grande pendurada, que aí ele finalmente levou um garfo. Não levou o garfo lá na abertura, foi levar o garfo agora. E aí a partida ela acaba rápido aqui na posição. Vamos lá, vamos para uma segunda partida. Né? Antes de lançar o desafio aqui dessa segunda partida, deixa eu ver aqui se está tudo certo. Se de repente você está querendo melhorar no xadrez, chegou aí o melhor momento, que é a Black Friday da Chessflix, onde você pode se tornar aluno pelo menor preço da história e ainda receber uma série de bônus exclusivos. Então, nessa condição especial, basta você entrar para a nossa página, o link está aí na descrição do vídeo, fazer o seu cadastro, entrar para o nosso grupo VIP no WhatsApp e aguardar até a abertura da turma nessa sexta-feira às 8 da manhã. Então, na página você pode ver tudo que você recebe se tornando aluno da Chessflix. Você vai receber o acesso completo ao nosso aplicativo próprio de treinamento, com os métodos de treinamento liberados, os cursos de abertura, de meio jogo, de finais,
todas as trilhas de treinamento, desde o zero até o nível de mestre, aulas ao vivo comigo e outros GMs também. E tudo isso pelo menor valor da história da Chessflix, tá? Então, se você quer se tornar aluno, quer começar a treinar comigo, essa é a sua melhor chance, beleza? E vamos lá, vamos para a nossa segunda partida desse episódio de hoje. Vou colocar aqui para jogar. E vamos jogar contra um italiano aí de 962 de rating. Nessa faixa você pode ver que o pessoal joga muito ali E4, E5, mas esse lance é novidade, né? Dama F6. Você vê que o cara não está muito familiarizado aí com os princípios do jogo na abertura, porque ele está desenvolvendo a dama muito cedo, né? Bom, como que eu posso fazer para aproveitar isso? Vou desenvolver o cavalo para C3, eu já quero fazer um cavalo D5. Ele defendeu, pelo jeito o cara está acostumado a jogar isso, né? Apesar de ser muito ruim, ele deve estar acostumado porque ele defendeu rápido ali a ameaça. E agora vamos avançar esse peão para D4, porque o conceito é abrir a posição, abrir linhas. Nossa, mas ele jogou torto demais. Então, olha só, é importante saber a abertura, né? Você tem que saber pelo menos tirar as suas peças ali, senão começa a ter muito problema. Bom, vamos desenvolver aqui o bispo para G5. Olha só como ele conseguiu entortar em apenas 4 lances a posição. Bom, posso tomar agora em E5. Nem sei se eu joguei bem aqui. Eu tô falando da posição dele. Claro, eu tenho uma vantagem tremenda aí na posição, né? Se ele tomar agora, eu tomo de cavalo, eu tomo em G5, cavalo C4, tá entrando em D6. Ele já tá quase numa posição de abandono já. Mas talvez pudesse ter jogado ainda melhor. Bom, ele tirou o bispo para C5, tomar em E5 parecia bem ruim mesmo. E agora vou desenvolver. Vamos tirar essa dama para D2, às vezes com a ideia de levar o cavalo para H4. Posso agora voltar para F4. Tá tudo ali defendido na posição. Temos aí um peão a mais limpo. E ele não consegue desenvolver as peças, né? Eu estou ameaçando, por exemplo, cavalo H4, cavalo F5, ou simplesmente rocar grande, desenvolver o bispo. Então lembra o seguinte, você está jogando aí a fase da abertura, sua prioridade é o que? Tirar as peças. Você desenvolve as peças menores primeiro, coloca seu rei em segurança. Então não vai ficar passeando com a dama igual ele está fazendo aqui na partida, senão acaba dando muito problema. Então, aqui ele ainda vai conseguir rocar. Talvez eu pudesse ter jogado de alguma forma melhor para nem permitir o rock dele. Mas a posição está muito complicada, porque ele não vai conseguir desenvolver o bispo de C8, ele tem dificuldades para avançar o peão de D. É dificílimo dele jogar a posição. Bom, eu simplesmente desenvolvi agora o bispo para D3. Porque se ele tomar em G2, eu jogo torre em G1. Toma em F3. Eu posso fazer isso? Viu? Xadrez sem calcular. É o que você vê por aqui. Talvez eu não pudesse ter feito isso, né? Mas vamos calcular agora. Já que eu não calculei antes, vamos calcular agora. Não deveria ter feito isso, né? Agora ele tá ameaçando o cavalo de F3, tá ameaçando o peão de F2 também. Acho que eu vou jogar um bispo E3. Porque se ele tomar em F3, eu tô tomando em C5. Se tomar em E3, eu jogo dama toma e depois torre G1. A posição continua ganha também, né? Porque abriu a coluna G. E agora ele vai ter que jogar um torre 8, por exemplo. E depois de torre G1, eu tô jogando torre G3, torre G1. A pressão na ala do rei, ela tem cara de ser muito grande aqui na posição. Ele ainda pode jogar um cavalo G6. Tô chutando muito lance aqui, né? Nossa, mas esse não pode. Esse não pode de jeito nenhum, né? G5, assim.
O lance preguiçoso é H4, né, que já parece suficiente. Vamos fazer H4. Eu poderia calcular um bispo E7, torre toma G5, parece que está arrematando, né? Por exemplo, bispo E7, torre E7, torre G5, HG5, dama G5, se rei F8, torre G1. E ameacei dama G8 mate, né? Então parece que está arrematando a posição. Mas o H4 é muito mais simples, né? Vamos num caminho mais simples. Agora ele faz torre E5. Posso responder com bispo D4, já pressionando aí a torre. Se jogar a torre por G5, eu tinha pensado em jogar a torre G5. Agora que eu percebi que depois de dama G5 ele pode dar um cheque e trocar as damas. Mas aí eu vou permitir ele trocar as damas, porque depois de dar esse cheque, eu vou colocar um bispo em F6 e ele não vai conseguir evitar os temas de mate. Mesmo sem as damas, ele vai levar mate aí pelas casas pretas. Bom, se bem que ele não jogou, eu imaginei que ele fosse jogar trocando, mas não. Ele fez D6. Eu posso já ganhar um bispo com dama D8 cheque. Vamos lá, vou jogar dama D8 cheque. Então, assim, mesmo se você chutar muitos lances, se a sua posição, você tem uma vantagem de desenvolvimento tão grande igual eu tinha nessa partida, vai acabar dando certo. Mesmo sem calcular muita coisa. Vamos lá, olha, jogou C5 e agora como podemos arrematar essa posição? Estava pensando no cavalo D5, toma, cavalo F6 cheque, mas parece que está faltando alguma coisa. Eu vou voltar o bispo para E3, simplesmente. Bom, imagina que você está jogando aí essa posição de brancas, você está aí com uma peça inteira a mais, então você não precisa inventar nada na posição. Essa é uma coisa legal de mostrar, né? Que é o momento de você jogar simples. Você só vai jogar evitando ameaças do seu oponente ali. Então, ele jogou cavalo E7. Bom, aqui eu posso ainda jogar dama B7, tá caindo mais uma peça. Mas se não tivesse caindo nada, você vai fazer aquele lance igual eu mostrei ali, reagrupar suas peças, deixar tudo bem defendido, tudo organizado, para não levar nenhum tipo de tema tático e deixar escapar a partida. O que mais acontece com quem está nessa faixa de rating é perder partida ganha. Né? Então o cara vai lá, ganha uma peça, às vezes até mais material, e não consegue ganhar a partida. Então é muito essa questão de ficar atento ao que o oponente está querendo fazer. Eu vou tomar agora essa torre. Bom, e acho que é o momento de começar a ameaçar alguma coisa mais concreta. Vou jogar um torre G1 com a ideia de dama F8. Ele defendeu... Nossa, eu quase que entreguei a dama. Quase, quase, quase. Eu vou então tirar essa dama para D8 antes que eu entregue ela. Nossa, eu tava quase jogando E5. Ainda assim, eu acho que tá ganho, né? Eu tenho tanto material a mais. Imagina, E5, dama toma, toma em F6. Eu ainda tenho torre e duas peças pela dama. A posição ainda tá muito ganha, mesmo entregando a dama. Bom, e agora eu posso fazer aqui um bispo E2. Aí ataca a dama, a torre. Já ataca o cavalo de G4 também. E vamos conseguir dar mate. Bom, então assim, uma coisa que eu quero que você que está assistindo aqui pegue é justamente pegando esses conceitos que você pode ir usando aí na prática. Então, são conceitos que você pode usar hoje mesmo no que você for jogar a sua partida, tá? Então, essa série aqui ela é muito mais nessa pegada mais didática aqui, uma pegada mais de aula mesmo, para você ir entendendo os conceitos, né? Bom, jogou aí dama H2, eu vou fazer agora um F3, defendendo assim a minha torre de G1. E vamos jogar bispo F5 e dar mate aí nos próximos lances, que tem muita peça de vantagem, né? Bom, agora eu dou um cheque.
Se ele tirar o rei, tá levando dama H8 mate. E aí se ele volta... ele jogou aqui, já levou dama H8 mate. Bom, vamos lá. Vamos entender, então, essa partida com a barrinha, para você entendendo na revisão. Deixa eu colocar aqui, agora sim. Agora vai aparecer a barrinha aí para você. Ele começou jogando com E5, mas aí já veio logo dama F6. Olha só, depois de dama F6 desenvolvendo a dama cedo desse jeito, já vai para 1 ponto de vantagem. A vantagem já é muito grande. Então eu joguei cavalo C3 e D4 para abrir a posição. Então o conceito é muito parecido com o de outros episódios que eu mostrei aqui. Se o adversário fica perdendo tempos, você vai jogar para abrir linhas. Você vai fazer uma ruptura no centro para então explorar a sua vantagem no desenvolvimento. Ele jogou esse, eu ganhei mais um tempo na dama, tomei E5. E aí temos essa posição já que está completamente ganha, né? Temos aí um peão a mais e ele não consegue desenvolver as peças direito. Bom, segui ali simplesmente desenvolvendo. Tirei o bispo para D3, que cai um pouquinho, mas ainda está com mais de 2,5 aí de vantagem. E agora tem esse bispo E3, né? Bispo E3 é bom, que se ele trocar a dama toma e tá vindo torre G1, a posição tá muito ganha ainda, né? Aí joguei torre G1, e aqui provavelmente tem o bispo E7, né? Eu joguei H4 meio preguiçoso, mas bispo por E7 deve ser o mais preciso, né? Torre toma G5, dama G5 e torre G1, mate em 3 já. Não, tem mate com nem torre G1, dama H6, mate em 3, se rei E8, dama H8, e aí se rei G8 tá vindo torre G1 mate. Fui muito preguiçoso aqui mesmo, né? Porque eu até vi a ideia do teminha de mate e joguei H4 ainda. Mas tá muito ganha a posição de qualquer forma, né? Tem um ataque muito forte. Se aqui ele jogasse dama F4, a ideia era trocar e levar o bispo para F6. Porque agora eu tô vindo com torre H1 e torre H8. E aí vai ganhar a posição também. Com certa facilidade, né? Só que ele já entregou ali, jogou D6, entregou em C8 e acabou caindo todas as peças ali na posição. Bom, chegamos aí mais próximo dos 1000 de rating. E se de repente você está curtindo essa série, deixa seu like aqui no vídeo, ele é bem importante para o canal. Se você está conseguindo aprender com ela, deixa aí nos comentários para eu saber também. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje e até a próxima.